Olá, pessoal da primeira série. Vamos aqui para mais uma aula, né? Dessa vez a gente vai falar sobre números reais. E aí eu trago aqui para vocês, né, um conceito sobre o que viria a ser número real. Número real, pessoal, é qualquer número racional ou irracional, certo? Então vai ser a junção do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais. Quando a gente junta esses dois conjuntos, a gente obtém o que a gente chama de números reais, certo? Escrevi até para vocês aqui, ó. Conjunto dos números reais, que vai ser representado por esse R com a barrinha do lado, vai ser formado pelo conjunto composto pelo número racional ou irracional. A gente também pode representar isso nas notações de conjunto. O conjunto dos reais será formado pela união do conjunto dos racionais com o conjunto dos irracionais, certo? Para ilustrar isso, eu montei aqui um diagrama, e aí nesse diagrama eu tenho aqui nessa lateral vários números, e eu vou trazer cada um desses números para o seu respectivo conjunto aqui dentro do nosso diagrama. Antes de fazer isso, eu quero explicar aqui para vocês. Ó. Esse aqui é o conjunto dos reais, que vai ser formado por tudo que está aqui dentro desse diagrama. Ele é dividido em duas grandes partes. Aqui a gente vai ter o conjunto dos irracionais, e aqui desse lado a gente vai ter o conjunto dos irracionais, certo? Só para lembrar, eles não têm nada em comum, por isso que eles ficam assim, separados. Diferentemente do conjunto dos inteiros e dos naturais, por exemplo, que estão contidos dentro do conjunto dos racionais. Aqui dentro dos racionais, né, a gente vai ter o conjunto dos inteiros, e dentro do conjunto dos inteiros a gente vai ter os naturais, certo? Então, antes da gente avançar, eu queria pegar todos esses números aqui e colocar eles dentro do seu respectivo conjunto. Começando aqui, ó, com a raiz de 2, certo? Pessoal, a raiz de 2, ele é um número irracional, certo? O que é que vai ser um número irracional? É todo número que ele for uma dízima não periódica, ou seja, quando ele não tiver um período na sua dízima, certo? Quando ele não se repetir. Por exemplo, se eu tivesse aqui o número 1, observe que esse número ele não tem nenhum padrão. Quando o número ele não tem nenhum período, ele não se repete periodicamente, a gente diz que ele é irracional, certo? Bem como as raízes não exatas. Quando você tiver um número que ele não tem raiz exata, a gente vai dizer que ele é irracional. Aqui o número 0, né, pessoal? O 0, ele é um número que, ó, natural. Então, coloquei lá dentro do conjunto dos naturais. O menos 3, pessoal, ele já vai ser um conjunto que, ó, ele vai pertencer ao conjunto dos inteiros, que é representado pela letra Z. Aqui eu tenho uma fração, certo? Todo número fracionário que pode ser escrito na forma de fração, ele é um número racional. Então, vou colocar aqui dentro do conjunto dos racionais. A constante π, pessoal, é um número irracional, certo? Por quê? Porque π é um número que ele vai ter infinitas casas decimais que elas não têm um padrão de repetição. Logo, ele vai ser um número irracional. Aqui eu tenho um número decimal exato. O número decimal exato, ele vai ser um número que, ó, racional. Porque ele, pelo fato de ele ser um decimal exato, ele pode ser representado na forma de uma fração. Então, ele vai ser um número racional. A raiz cúbica de 5, a gente sabe que não existe uma raiz exata para esse valor. Logo, ele vai ser um número irracional. Esse número aqui, ó, 0,12, com um traço em cima, isso aqui representa uma dízima periódica, tá, pessoal? Esse número aqui é a mesma coisa que eu ter 0,12, 12, 12 e assim indefinidamente. E como esse número ele tem um período de repetição, a gente diz que ele é uma dízima periódica e, portanto, ele é um número racional. Então, vamos jogar aqui no nosso conjuntinho dos racionais. O número menos 8, né, pessoal? A gente sabe que ele é um número inteiro. Então, vou colocar lá dentro do conjunto dos inteiros. Uma fração, a gente sabe que é um número racional. Vou jogar lá nos racionais. Aqui, menos 1/2, também uma outra fração. Vai ser um número racional.
Aqui, ó, menos raiz de 3. Pessoal, a raiz de 3 ela não possui um valor exato. Logo, ele vai ser o quê, ó? Irracional. E aqui eu tenho o número 2, que é um númerozinho natural. E aqui nós temos o número 11, que também é um número natural, certo? Então eu fiz todo esse processo aqui para você enxergar o que é um número irracional e o que é um número racional. Dentro do conjunto dos números reais, né, que os reais vai ser compostos por todos esses números que a gente acabou de ver aqui, a gente tem alguns subconjuntos, certo? Que aí é mais importante pela questão da notação. São esses aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, ele representa, quando a gente tem o símbolo dos reais com asterisco, ele vai representar os reais não nulos, certo? Ou seja, todos os números reais menos o zero. A gente vai excluir o zero. Quando a gente tem um símbolo dos reais com um maisinho, significa os reais não negativos. Ou seja, a gente vai incluir o zero e os números positivos. Esse outro conjuntinho aqui, ele vai ser os reais não positivos, certo? A gente vai incluir o zero e os números negativos. Agora, quando a gente coloca assim, ó, o símbolo dos reais, um asterisco e o sinalzinho de mais, a gente está falando dos números reais positivos, certo? Ou seja, a gente exclui o zero e os negativos. Por que que aqui a gente não poderia chamar de números reais positivos? Porque o fato do zero estar incluído, a gente não pode dizer que todos são positivos. Se a gente dissesse que eram os reais positivos, a gente estaria dizendo que o zero era positivo, pelo fato dele estar incluído. E na verdade o zero ele é um número neutro, ele não é nem positivo e negativo. Só que quando a gente coloca aqui o maisinho e o asterisco, aí sim a gente pode dizer que são os reais positivos, porque a gente está excluindo o zero e também os números negativos, restando para a gente só os números positivos. E por fim, a gente tem aqui os reais negativos, onde a gente exclui o zero e os positivos, restando apenas os números aqui, ó, negativos, certo? Pessoal, na reta numérica, na reta real, né, que vai conter todos os números reais, ela é uma reta extremamente densa, tá bom? Coloquei aqui alguns exemplos só para vocês verem que entre um número e outro, a gente sempre vai ter uma infinidade de números, tá certo? Aqui eu coloquei vários exemplos, ó, o número menos π, que ele vale menos 3,14, né, aproximadamente. Eu tenho menos 2,7, enfim, eu tenho uma infinidade de números entre um número e outro. E aí, pelo fato dessa densidade de elementos num pequeno intervalinho, né, por exemplo, se a gente pegar aqui, ó, do 1 ao 2, nós vamos ter uma infinidade de números aqui. Então, representar essa grande quantidade de elementos é uma tarefa até, digamos assim, impossível. Então, para isso, a gente utiliza os intervalos reais, que é uma forma de representar todos os números reais que estão contidos ali em um determinado intervalo. Então, vamos aqui para a parte que vai envolver a notação de intervalos reais, certo? Antes da gente continuar, é importante ter algumas observações, certo? Aqui eu coloquei os intervalos reais, alguns intervalos que estão representados geometricamente. Primeiramente, ó, numa reta real, se você tiver uma bolinha assim, toda pintada, a gente está se referindo a um intervalozinho fechado. Intervalo fechado. E nesse intervalo fechado, a gente vai usar os seguintes sinais, ó. Maior ou igual, menor ou igual. Deixa eu ajeitar isso aqui. A gente vai usar o sinal, esses dois sinais aqui, certo? Quando a bolinha estiver aberta, a gente está falando de um intervalo aberto, certo? E aí a gente vai usar os sinais maior que ou menor que. Observe que o outro a gente usava maior ou igual ou menor ou igual. Por que isso? Porque quando a gente fala de um intervalo fechado, o número que está, os extremos que estão nesse intervalo fechado, eles estão incluídos no intervalo. E quando eu falo de um intervalo aberto, os extremos desse intervalo, eles não estão incluídos. A gente vai ver isso aqui melhor aqui na prática.
Então, o primeiro intervalo aqui, ó. Observe que ele está fechado aqui no 2. Ó, ele está fechado no 2 e ele está fechado aonde, ó? No 3. O que é que significa? Que suponha que a gente tem um valor x que está nesse intervalo aqui, ó. Esse valor x, ele vai ser menor ou igual a menos 3. Ele vai ser maior ou igual a menos 3. E vai ser menor... Perdão, né? Ele vai ser maior ou igual ao menos 2. E aqui no outro lado, ó, ele vai ser menor ou igual a 3. O fato de isso aqui estar fechado e isso aqui estar fechado, significa que tanto menos 2 como 3, eles estão incluídos no intervalo. O valor de x pode ir tanto do menos 2 até o 3. E a gente representa assim, ou a gente representa da seguinte forma. A gente usa um colchete fechado, certo? Para representar quando o intervalo é fechado. No caso, o colchete ele fica voltado para o número. Então, ele está fechado no 2 e ele está fechado no 3, certo? Quando a gente for usar aqui colchete, ó, a gente usa assim, ó. E quando o intervalo é aberto, a gente usa o colchete voltado para fora, tá bom? Nessa retazinha B aqui, eu já tenho o que, ó? Os extremos, eles são intervalos abertos. O que é que isso significa, pessoal, o intervalo ser aberto? Significa que o valor de x, ele é um número que vai estar entre menos 2 e, nesse caso aqui, até o 2. Ou seja, ele não pode ser nem o menos 2 e nem pode ser quem? O 2. Então, pessoal, o valor de x aqui, ó, ele é um número maior que menos 2 e é um número menor que o 2. O 2 e o menos 2, ele não está incluído no intervalo. E aí, como é intervalo aberto, a gente representa assim, ó. Menos 2 e 2. Tem alguns livros que traz uma outra notação. Escreve-se assim, ó. Escreve um parêntese para o intervalo aberto. Mas na prova de vocês, eu vou pretender usar só essa notação aqui. Eu não vou usar a notação com parêntese. Então, vocês não precisam se preocupar com essa notação. Agora, nesse C aqui, ó, observe que eu tenho um intervalo fechado em um lado e aberto no outro. Isso significa que o x ele é maior ou igual a menos 2. Ou seja, nesse caso aqui, ó, o menos 2 ele está incluído. Ó. Então, vai ser todos os números que vão do menos 2 até próximo do 1. O 1 ele não está incluído no intervalo. Ou seja, o x é menor do que 1. E aí a gente representa isso aqui também da seguinte forma. Ó. O intervalo ele vai ser fechado no menos 2 e aberto no 1. Sempre que for aberto, o colchete fica virado para fora. Nesse intervalo D aqui, ó, eu tenho que agora ele está aberto aqui de um lado e fechado aqui à direita. Ou seja, x ele vai ser um número que está maior que menos 3 ou menor ou igual a 2. Apenas o 2 está incluído no intervalo. O menos 3 não está incluído no intervalo. Então, a gente representa isso da seguinte forma. O x é maior que menos 3 e menor ou igual, porque ele pode ser até o 2, menor ou igual a 2, certo? E a gente representa da seguinte forma. Ó, aberto no menos 3 e fechado aqui no 2, certo? Existem intervalos, pessoal, que eles vão ser intervalos infinitos. Como assim, ó? Observe que esse intervalo aqui, ó, ele está fechado aqui no 2, ó, e ele se estende. Ele não tem um outro extremo depois aqui do 2, ó, ele se estende por toda a reta. Então, esse intervalo significa que o x é um número maior ou igual a menos 2. X pode ser qualquer número do menos 2 em diante. E no intervalo assim, a gente representa da seguinte forma também, ó. Ele está fechado no menos 2 e ele segue através dos infinitos, né, positivos, ó. Observe que, pessoal, se ele está se estendendo para esse lado aqui infinitamente, a gente está se referindo aos infinitos positivos, certo? E sempre que a gente representa o intervalo infinito, vai ser aberto, até porque ele não tem um extremo de parada. Ele vai se estender infinitamente. Então, sempre que for intervalo tiver um lado infinito, ele se estender para um intervalo infinito, vai ficar o intervalo aberto.
Nessa reta aqui F, ó, a gente tem agora o intervalo aqui aberto, ó, aberto no menos 2 e se estendendo pelos infinitos positivos, certo? Aqui é um infinito positivo. Ou seja, o valor de x é um número maior que 2. Ou a gente pode escrever assim, ó, ele está aberto no menos 2 e ele também está se estendendo aqui pelos infinitos positivos, certo? Agora nesse intervalo g aqui, ó, observe que lá agora ó, ele está se estendendo para o outro lado da reta, no sentido dos números negativos. Está se estendendo aqui no sentido negativo. Significa o quê? Ó? Que x é um número, o intervalo aqui é fechado no 3, né? Então, ó, menor ou igual a 3, certo? E a gente pode indicar isso assim, ó, ele está aberto nos infinitos negativos e vai até aqui o 3, ó, e fechado no 3. Tá bom? Nesse outro exemplo aqui, ó, mesmo caso. A diferença é porque o 3 aqui, ele está um intervalo aberto. Então, significa que x é menor que 3. O 3 ele não está incluído no intervalo. Ele é só o extremo desse intervalo. E aí a gente pode representar assim, ó, aberto no menos infinito, né, já que ele está seguindo o sentido dos infinitos negativos. E ele vai aqui até o 3, ó, aberto também no 3. Agora eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de um exercício, né, onde vai envolver operações envolvendo intervalos. Certo? Vamos lá. Primeiro aqui ele fala, ó, dados intervalos A, aberto no 5, fechado no 9, o intervalo B, fechado no 7, fechado no 11, o intervalo C, aberto no menos 2 e aberto nos infinitos, né, positivos, e o intervalo D, aberto no menos infinito e fechado no 8. Ele quer que a gente determine essas operações. O primeiro passo que eu irei fazer aqui vai ser escrever cada um desses intervalinhos aqui, para ficar melhor da gente visualizar. Então eu vou desenhar aqui o primeiro intervalo. Aqui vai ser o intervalo A. Deixa eu só copiar essa reta. Deixa eu colar aqui. Fazer um desenhozinho para cada um dos intervalos, né? Porque aí fica melhor da gente operacionar isso aqui, certo? Até visualmente fica mais fácil para vocês compreenderem. Então aqui vai ser o B, aqui vai ser o C, aqui vai ser o D. Vamos lá. Primeiro, pessoal, vou pegar aqui o intervalo A. O intervalo A, ele vai ele está aberto no 5, então ele vai estar aqui aberto no 5. Deixa eu fazer aqui uma... Ele está aqui aberto no 5. E ele está fechado no 9. Vou botar o 9 mais ou menos aqui. Aqui o 9. Então, o intervalo A ele vai ser esse intervalinho aqui. O intervalo B, ele está fechado no 7 e no 11, ó. Pessoal, o 7, ó, ele vai estar um pouquinho aqui, ó, mais à frente do 5, ó. Então, a gente vai ter que colocar ele mais ou menos aqui, nessa posição. Se é fechado, ó, então ele está fechado aqui no 7 e ele está fechado no 11, ó. O 11 ele vai ser aqui à frente do 9. Então, eu vou colocar ele aqui, mais ou menos aqui à frente do 9. Então, ele vai ser esse intervalinho aqui, ó. Agora o C. O C ele está no menos 2, certo? O menos 2, pessoal, ele vai estar bem para trás aqui do 5, né? Então, ele vai estar mais ou menos nessa posição. Ele é um intervalinho aberto. Então, aberto aqui no menos 2. E se estende ao infinito. Ó. Então, ele vai ser tudo isso aqui. Certo? E o intervalo D, ele está no 8. Pessoal, o 8, ó, ele vai estar aqui, ó.
entre o 7 e o 9, né? Então, a gente vai ter que colocar ele mais ou menos por aqui, ó. Ele está fechado no 8 e ele se estende para os infinitos negativos. Certo? Então, o primeiro passo foi só montar os intervalos. Se a gente montou os intervalos, agora a gente vai começar a operacionar aqui, ó. Primeiro ele quer que a gente faça a união de B. Então, eu vou pegar esses dois intervalinhos aqui. Deixa eu copiar, jogar eles para cá. Então, a gente vai ter esses dois intervalos aqui, ó. A e B. O que é que seria, pessoal, a união de B? A união de B seria você juntar, tá, pessoal? É como se eu pegasse, ó, isso aqui, ó. É como se eu pegasse as duas retas e colocasse uma sobre a outra, tá bom? Aí ia ficar todo esse intervalão aqui, ó. Então, se a gente juntar esses dois intervalos, ó, vai ser formado pela essa junção aqui, ó. Tá bom? Então, nós vamos ter aqui o intervalo aberto aqui no 5. E vamos ter aqui o intervalo fechado no 11. Então, vai ser todo esse intervalinho aqui, ó. Isso aqui é a união. Então, pessoal, o intervalo A união de B, ele vai ser formado por aberto aqui no 5 e fechado no 11. Certo? Agora aqui, ó, ele tem a interseção de B, ou seja, o que pertence a A e a B ao mesmo tempo. Então, vou pegar esses dois intervalinhos aqui, vou jogar para cá, para a gente fazer a análise, tá? E aí, vamos lá. Aqui a gente vai ter a interseção de B, certo? Ou seja, é o que tem nos dois ao mesmo tempo. Pessoal, se a gente for olhar o que tem nos dois ao mesmo tempo, ó, é esse pedacinho aqui, ó. Certo? Ó, é esse pedacinho que pertence a ele e que pertence a esse ao mesmo tempo. Então, a interseção de B, pessoal, vai ser esse pedaço aqui, ó. Certo? Que vem aqui, ó, do 7 até aqui o 9. Tá bom? Então, vai ser esse pedacinho aqui, ó. Que é o que eles dois têm em comum. Então, vai ser, ó, fechado no 7 e fechado no 9. Tá bom? Vamos aqui pro próximo, que tem mais alguns. A menos B. Novamente, a gente vai precisar do A e do B, né? Então, acho que eu já tenho colado aqui. Só colar. Deixa eu dar uma diminuída para não atrapalhar esse outro. Pessoal, o que é que vai ser A menos B? Certo? É tudo que tem no A e que não tem no B. A menos B vai ser tudo que tiver no A e que não tiver no B. O único pedacinho que tem no A e que não tem no B ó, é esse pedacinho aqui, ó. Que é que vem aqui, certo? Então, ó, vamos baixar ele para cá, ó. É esse pedacinho, ó. Que vem aqui do 5 e que vem aqui, ó. Observe, pessoal, que no B, o 7 ele faz parte do B. Se ele faz parte do B, a gente quer apenas o que tem exclusivamente no A. Então, nesse caso aqui, vai ser um intervalinho aberto no 7. Por que, Eduardo? Porque, assim, pelo fato do 7 pertencer ao B, a gente quer tudo que tem no A e que não tem no B. Certo? Como o 7 faz parte do B, ele não vai entrar aqui, porque a gente só quer o que tem exclusivamente no A. Então, aqui esse intervalo vai ser, ó, aberto no 5 e aberto também no 7. Tá bom? Agora aqui, ó, eu tenho um B menos A. Aí eu vou jogar aqui novamente também os intervalinhos. Deixa eu dar uma diminuída. Pronto. Agora a gente quer o contrário, né? A gente quer tudo que tiver no B e que não pertence ao A. A gente quer aqui o B menos A, no caso. B menos A. Pessoal, aqui o único pedacinho é isso aqui, ó. Que ele é exclusivo do B, ó. E que não tem aqui no A. Tá certo? Então, a gente vai puxar aqui, ó. É esse pedacinho aqui, ó. Que é fechado aqui no 11. E aqui, pessoal, mesmo caso, ó.
Como o 9 aqui, ó, ele pertence ao A, então ele não vai interessar para o B. Então aqui vai ser um intervalinho também aberto, ó. Certo? Que é esse pedacinho aqui que a gente quer, ó. Que vai do intervalo aberto no 9 e fechado no 11. A gente não vai incluir o 9 porque o 9 também pertence ao A. E a gente quer só o que tem no B. Então, esse intervalozinho aqui, ó, vai ser formado por aberto aqui no 9 e fechado no 11. Agora vamos aqui para o último, ele quer C menos D. Eu vou pegar aqui o intervalo C e o D, que a gente vai precisar deles. Então, deixa eu jogar ele aqui. Dá uma diminuída. Ele quer o intervalo C menos D. Ou seja, pessoal, ele quer tudo que está no C e que não está no D. Tá bom? Vou fazer aqui uma reta C menos D. Então, vai nos interessar aqui, pessoal, tudo que está no C e que não está no D, ó. A partir desse pedacinho aqui, ó, ele não está aqui no D, ó. Ele pertence somente aqui ao C. Então, é esse pedacinho que vai nos interessar, ó. É esse pedacinho aqui, ó. E que, no caso aqui, se estende infinitamente. Então, pessoal, pelo fato aqui do 8... Pelo fato do 8 pertencer aqui ao D, ele não vai nos interessar. Então, como ele não vai nos interessar, eu vou colocar um intervalo aberto. Aberto no 8 e se estendendo infinitamente. Então, esse intervalo aqui ele vai ser aberto no 8 e se estendendo aqui para os infinitos positivos, certo? E, por fim, ele traz aqui esse outro, que ele vai relacionar o D e o A. Então, eu vou pegar aqui o D e o A. Vou pegar aqui esses dois. Deixa eu trazer eles para cá. Colocar aqui eles um abaixo do outro, né? Pronto. Pessoal, ele quer aqui, ó. Primeiro ele quer D união de A. Aí, interseção AD união de B. Então, a gente vai fazer essa questão por partes, certo? Primeiro eu vou fazer aqui, ó, D união de A. Primeiro eu vou fazer aqui D união de A. Eu vou juntar esses dois caras aqui, certo? Quando eu juntar esses dois caras, pessoal, vai ser tudo isso aqui, ó, que pertence aos dois, ao mesmo que pertence aos dois, né? Então, nós vamos ter o intervalo aqui do 9 e vai se estender aqui, ó, infinitamente. Então, todo esse intervalinho aqui é o que pertence a D união de A. Agora eu vou fazer aqui, pessoal, D união de B. Então, eu vou pegar aqui o conjunto o D e o B. Peguei esse cara e vou pegar esse outro. Quando eu juntar, pessoal, agora que esses dois aqui, ó, D união de B, eu vou ter o quê? Tudo que pertence aos dois, né? Ó, eu vou ter esse pedacinho e esse pedacinho aqui, ó. Eu vou juntar eles dois. Então, esse pedacinho ele vem do 11 até aqui, ó. Pronto. Agora, o que é que ele quer que a gente faça? Ó? Ele quer que a gente faça a interseção desses dois intervalos que a gente acabou de encontrar. Então, é o que eu vou fazer agora. Ó. Deixa eu tirar esses tracinhos aqui para não atrapalhar. Eu vou pegar esse aqui. Vou copiar ele para cá. Que é D união de A. E vou pegar esse intervalinho aqui, D união de B.
Deixa eu desenhar aqui a outra reta. Mais fácil, né? Fazer assim quando a gente tem os recursos, né? Então, ele quer que a gente faça agora, pessoal, ó. D união de A, interseção de D união de B. Então, ele quer que a gente veja o que é que esses dois conjuntos eles têm em comum. Certo, pessoal? O que é que eles têm em comum, ó? Observe que esse pedacinho aqui até o 11, ó, ele não pertence aqui a esse outro. O que eles vão ter em comum, ó, é esse pedaço aqui, ó, do 9, seguindo aqui o sentido dos negativos, né, os infinitos negativos. Então, eles vão ter esse pedacinho aqui em comum, ó. Esses dois aqui, ó. Certo? Então, ele vai ser esse pedacinho em comum que vem do 9 e segue no sentido dos números negativos, né? Aos infinitos negativos. Então, a resposta aqui, ó, vai ser aberto aqui no menos infinito e fechado aqui no 9. Certo? Veja que a gente dividiu a questão. A gente dividiu a questão em duas para poder resolver isso aqui. Certo? Eu acabei até apagando aqui, ó, o intervalinho que estava aqui. Deixa eu só fazer aqui novamente, para ficar melhor, caso vocês prefiram imprimir. Aqui seria D união de B, que é quando a gente juntou, né? Que seria esse cantinho aqui, que vem do 11 até aqui o infinito. Certo, pessoal? Então vamos aqui para mais um exemplo para a gente finalizar aqui a aula, para não ficar tão longa. Esse outro exemplo, ele fala assim, ó. Sendo A, B e C intervalos reais, tais que A união de B é o intervalo aberto do menos 5 ao 8, e A união de C é o intervalo fechado do menos 3 e aberto no 11. Ele quer que a gente determine isso aqui. Certo? Primeira coisa que a gente vai ter aqui, pessoal, que a gente tem uma operação aqui, que é a união de B interseção de C. Aqui a gente pode aplicar, pessoal, uma propriedade distributiva, certo? Como é a propriedade distributiva? É aquela que a gente faz a multiplicação mesmo, certo, pessoal? A gente vai ter aqui que A união de B interseção de A união de C, certo? Você vai aplicar A união de B, aí interseção de A união de C. É como se você tivesse assim, ó, 2, é como se você tivesse, deixa eu usar aqui letras para ficar melhor, se tivesse A vezes B mais C, é como se você tivesse A vezes B, aí mais A vezes C, certo? É a mesma analogia que a gente usa aqui para os conjuntos, tá bom? É uma mesma analogia. Eu vou deixar isso aqui caso vocês queiram. Utilizem isso aí, certo? E aí, pessoal, feito isso, ó, observe que na questão ele dá pra gente o A união de B, certo? Que tá aqui, ó, A união de B. E ele dá pra gente A união de C, ó, que é isso aqui. E ele quer que a gente calcule a interseção entre os dois. Então, agora a gente vai só montar aqui os intervalos, ó. Aqui eu vou ter o intervalo A união de B. O que é que seria o A união de B, ó? Ele é um intervalo que ele é aberto no menos 5 e aberto aqui no 8. Tá o 8 aqui assim. Então, ele é esse intervalinho aqui, ó. E aí, ele dá um outro intervalo, A união de C. Ele dá aqui A união de C. Que ele tá fechado no menos 3. Pessoal, o menos 3, ó, ele vai estar mais ou menos aqui. Ele vai estar à frente do menos 5. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Esse númerozinho aqui é o menos 3. E o 11 ele vai estar aqui, ó, à frente do 8. Então, a gente vai escrever esse 11 aqui, ó. Então, é esse intervalinho aqui, ó. E aí, ele quer, pessoal, que a gente faça o quê, né? A gente determine a união entre eles dois. Ele quer que a gente faça A
união de B, né? A interseção entre esses dois intervalos que a gente acabou de desenhar. O que é que seria interseção, pessoal? É o que pertence aos dois ao mesmo tempo. O que pertence aos dois ao mesmo tempo é esse pedacinho junto com esse. Então, ó, descendo aqui, a gente vai ter, ó, esse pedacinho aqui, que no caso corresponde ao -3, e esse pedacinho aqui, ó. No caso, vai ser o intervalo aberto. Por quê, ó? Porque o 8 aqui, ó, como é um intervalo aberto, ele não pertence a esse conjunto aqui, ó. Mas aqui a gente sabe que tem o 8 aqui dentro. Mas como não pertence aos dois ao mesmo tempo, o intervalo vai ficar aberto. Então, pessoal, a resposta dessa questão aqui seria o intervalo. Deixa eu colocar aqui, ó. A resposta vai ser o intervalo fechado no -3 e aberto aqui no 8, certo? Então, pessoal, vamos ficando por aqui mais uma aula, certo? Espero que tenham gostado, espero que ajude, facilite, né, o estudo de vocês para a prova. Qualquer dúvida, me procurem na escola. Então, um abraço a todos e até a próxima aula.